Hoje é domingo, eu sou Suzana Barelli e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho, num cenário um tanto diferente. Eu tô aqui na sala de ânforas do Rossim e ao meu redor tem 14 ânforas, que são esses potes de terracota, onde são elaborados vinhos. Eram elaborados vinhos antigamente e atualmente também tem feito vinhos muito interessantes. Nessa semana eu vou falar para vocês, primeiro do Ânfora Wine Day, que é a degustação que me trouxe aqui para a Idade do Rossim, no Alentejo. Eu vou contar de uma degustação que eu fiz em São Paulo antes de vir para cá. Foi uma degustação totalmente às cegas, com 14 vinhos, que agora eu já sei que são da Catena, de safras diferentes. Ela foi organizada no Brasil pela Mistral e ela faz parte de um estudo da Universidade de Davis com a Catena para entender como é que os vinhos argentinos, no caso específico da Catena, amadurecem, envelhecem com anos na garrafa. Foi muito interessante, eu estou bem curiosa com os resultados. Vou contar também de uma conversa que eu tive para o Paladar com o Michael Scott Carter. Ele é um norte-americano, ele é negro e ele adquiriu uma vinícola lá na Serra Gaúcha, está elaborando vinhos, lança essa semana, mas ele quer ligar muito a sua comunicação e o seu trabalho da cultura do vinho com a diáspora africana. Eu achei isso bastante interessante. Eu também vou falar da premiação da Robb Report, que eu fui uma das juradas e premiou um monte de chefe bacana. Eu vou contar de vinhos brasileiros que vão ser servidos hoje à noite no jantar que abre oficialmente o G20. E das notícias internacionais, eu vou trazer a premiação da Ventisqueiro e vou contar um pouquinho qual é o balanço daquele projeto do governo francês de arrancar vinhedos e reduzir a produção de vinhos. Aqui estão as ânforas que não me deixam mentir, que eu tô aqui. Eu vim para o Ânfora Wine Day, que é um evento que acontece pelo 7º ano. Ele é organizado, a ideia do Pedro Ribeiro, que é um enólogo alentejano e que faz vários vinhos em ânfora. Ele não faz só vinhos em ânfora, mas ele faz também vinhos em ânfora. E o que eu gosto, assim, ele faz alguns vinhos que são em ânfora mesmo, assim, a uva vem para a ânfora, é elaborado como se fazia antigamente, lá na época dos romanos e tudo mais. Mas ele também usa a ânfora em diferentes vinhos, seja para alguma passagem dos seus vinhos, para dar um afinamento, usar a ânfora como recipiente para elaboração, ou seja, ele tem várias nuances do jeito de lidar com a ânfora e o resultado são vinhos que me atraem muito, que eu gosto bastante. É a 7ª edição do evento, é a 3ª vez que eu venho, o que vocês percebem que eu realmente gosto disso. É um evento que vem crescendo, tanto no número de expositores, esse ano foram ao redor de 50 expositores, e aí você tem expositores da França, da Espanha, tem muita gente de Portugal, espero que um dia tenha produtor também brasileiro, então você consegue ter uma ideia geral do que está acontecendo em ânfora e consegue conversar muito com os produtores sobre o que eles querem com a ânfora. Tem produtores que querem fazer vinhos mais tradicionais, utilizando a ânfora desde o início, tem produtores que querem só uma leve passada, tem produtores que deixam por até 9 meses as uvas dentro da ânfora para obter uma outra textura. Então foi uma conversa muito interessante que eu vou contando para vocês mais ao longo do tempo. Tão curiosos para saber onde eu tô? Eu vou mostrar um pouquinho. Peraí, ó. Eu tô aqui, olha os bastidores. A gente tem, ó, ânforas, 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 muitas ânforas, aqui, 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 aqui. E aqui tô eu. E aqui no Rossim, o evento aconteceu no sábado, ontem, mas tiveram antes algumas coisas bastante interessantes. Primeiro, o Pedro aproveita a presença de várias pessoas não portuguesas, formadores de opinião, para fazer uma degustação grande mostrando os seus vinhos. E é interessante porque a Rossim, ela sempre foi identificada aqui com a Alentejo, mas ela está mudando muito. O Pedro faz vinhos no Douro, que eu gostei, faz vinhos no Dão, que estão muito, muito interessantes, e também tem um vinho do Açores, de uma mineralidade meio salino, que eu gostei muito. Além dessa degustação, a gente tem a chance de participar nos vilarejos e entender um pouquinho mais como é a abertura de ânforas. A gente assiste a abertura de ânforas em algumas casas, em alguns porões até, que você tem esse lado mais cultural de entender por que a ânfora é tão presente aqui no Alentejo. Eu recomendo para quem tiver oportunidade, é sempre no começo de novembro, dia 11 é o dia de São Martinho, que é o dia oficial para a abertura das ânforas, e o evento sempre acontece por volta desse dia. Vale a pena pôr na agenda.
Antes de vir aqui para Portugal, eu fui participar de uma degustação que me surpreendeu muito. Acho que foi a degustação mais às cegas que eu já fiz na vida, no qual eu fui colocada num quarto de hotel e nessa suíte tinha 14 vinhos já em taça, com aquela tampinha de acrílico que evita que o vinho comece a volatizar, e eu tinha 40 minutos para degustar esses 14 vinhos, 4 brancos, 10 tintos. O objetivo era, tinha 2 perguntas de múltipla escolha, que era o tanto que eu gostei pouco, gostei muito, quanto tempo eu achava que esse vinho ainda ia evoluir, se ele já estava pronto, já estava passado, se ele ia crescer mais 2 anos, 5 anos, 10 anos, e depois eu tinha que colocar 4 características de cada um desses vinhos. Essa degustação, ela é uma parceria da Catena, a Catena é a vinícola da Argentina, do Instituto Catena, com a Universidade de Davis. A Laura Catena, que é a segunda geração da vinícola nesse viés mais moderno, ela é uma super estudiosa, ela é médica, não é à toa que ela é médica, e ela está sempre querendo entender mais do vinho argentino. Então foi muito interessante, eu ainda não sei o resultado da pesquisa, eu só sei os vinhos que eu gostei ou não gostei. Terminada a degustação às cegas, eles mostraram quais eram os rótulos e eram sempre Catena de safras muito diferentes. E esse evento aqui em São Paulo, aliás, lá em São Paulo, foi organizado pela Mistral. Eu vou acompanhar, que eu estou muito curiosa em saber os resultados, mas acho que ainda demora um pouquinho para sair. No Paladar, eu conto a história de uma vinícola nova, de vinhos que eu ainda nem provei. São vinhos elaborados no sul do Brasil, na vinícola que chama Michael Scott Carter. Michael Scott Carter é exatamente o nome do Michael. O Michael é um americano, ele é negro, ele veio para o Brasil logo depois, durante a pandemia. A ideia, ele foi casado com uma brasileira, ele queria criar os filhos dele aqui no Brasil e ele acabou caindo no mundo do vinho. Ele já teve uma rede de restaurantes em Chicago, então ele tem algum conhecimento na distribuição, na venda, no marketing do vinho, e ele decidiu elaborar os seus próprios vinhos lá no Brasil. A proposta é não chamar atenção para as uvas, ele não vai dizer é um Cabernet, é um Merlot, do que ele revela, a gente só sabe que é um blend de uvas, tem uvas diferentes, que eu não sei exatamente quais são, e a ideia dele é chamar atenção mais para a característica mais frutada do vinho. Ele diz que ele está fazendo isso porque o vinho brasileiro ele tem características muito diferentes, por exemplo, de um vinho francês ou de um vinho californiano. E que quando você coloca Cabernet Sauvignon num vinho, você está esperando um estilo de vinho. Quando você está pensando em França, quando você está pensando nos Estados Unidos, quando você está pensando em qualquer lugar. E ele diz que o vinho brasileiro é muito diferente, por isso ele prefere não falar de vinho, de uvas, mas contar exatamente do vinho, do que está lá, se ele é mais frutado, se ele é mais fresco, mais floral, por aí por diante. Não sei o quanto que eu concordo com isso, mas é a filosofia dele. Mas o que eu achei muito interessante, o que me levou a colocá-lo ele na página do Paladar, é o fato dele ser negro e ele está muito preocupado em unir a cultura do vinho com a diáspora, com os temas da diáspora africana. E eu aproveitei que essa semana é o Dia da Consciência Negra para contar essa história e para desejar muito, muito boa sorte para o Michael nessa jornada. A gente sabe que não é fácil, porque o mercado do vinho, principalmente aqui no Brasil, ele ainda é um mercado muito fechado para as minorias, e isso inclui também a população negra, que a gente sabe que é a maior população brasileira. Hoje à noite, domingo, acontece o jantar de abertura oficial do G20, o encontro que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Para esse jantar foram compradas 520 garrafas de vinho brasileiro. É um jantar para 550 pessoas, eu não sei o menu, mas eu sei os vinhos. São todos da Vinícola Sacramento, que é uma vinícola localizada lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. A ideia é servir o espumante, servir o Syrah, o Sabina Syrah, que é um tinto, e o Sauvignon Blanc, que é um branco. Eu fiquei muito feliz com essa notícia porque atualmente, até onde eu sei, não tem uma legislação, não tem uma regra, não precisa exatamente uma legislação. Mas seria interessante que os eventos de representação do Brasil, que eles tivessem como bandeira também os produtos brasileiros. O vinho, principalmente, mas não só, mas também a gente tem queijo, tem azeite, a gente tem muito produto de muita qualidade que pode surpreender, já nos surpreende como brasileiros e que podem surpreender os estrangeiros quando estão em eventos oficiais aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz em saber que tem um vinho brasileiro, eu acho que está na hora da gente pensar em maneiras de regulamentar como é que os eventos internacionais, no qual o Brasil está recebendo líderes internacionais, garantir que tenha sempre vinho brasileiro e vinho brasileiro de qualidade. Lembrando que não é só medalha que diz que o vinho brasileiro tem qualidade, mas assim,
pensar em criar sistemas, maneiras de que o governo brasileiro, a gente tenha sempre bons produtos brasileiros para serem mostrados para os grandes líderes internacionais. A gente tem azeite muito bom, a gente tem queijo muito bom, para ficar em 2 exemplos da gastronomia, e a qualidade do nosso vinho está crescendo bastante. Também queria contar que nessa semana eu ainda participei brindando com o Perrier Jouet, que é um dos champanhes, já que a gente vai começar a falar de champanhe daqui a pouco, pensando nas festas de final de ano, mas da premiação da Robb Report, que a revista premia todos os anos os melhores da gastronomia. Eu fui uma das juradas e entre os premiados tinha o Jefferson Rueda, tinha o Ivan do Tuju, tinha a Morena Leite, tinha o Pier Paolo Pic, tinha muita gente boa que faz bonito na nossa gastronomia. Eu queria contar que a Ventisqueiro chilena, ela foi eleita a melhor vinícola do Novo Mundo pela revista Wine Enthusiastic. É interessante porque a Ventisqueiro, ela é uma vinícola grande, é uma vinícola, você pode falar, faz vinhos sempre muito bem feitos, mas ela também tem uma pegada que eu gosto muito de fazer pequenos projetos. Acho que o mais famoso é o vinho que eles fazem lá quase no deserto do Atacama, que é o Tara, que é um vinho que eu gosto bastante. Então é legal a gente perceber que foi premiado uma vinícola que é focada, obviamente o dinheiro vem dos grandes vinhos, dos vinhos que são mais vendidos, né? Você tem uma série de vinhos com o nome de glaciares, que é uma pegada da Ventisqueiro, mas que também ela tem espaço para fazer esses vinhos sob medida, que é o que justifica a sua premiação. Deixo aqui um parabéns para o Felipe Toso, que é um enólogo chileno que eu estou sempre acompanhando o trabalho. Eu encerro esse vídeo dizendo que quase 5.500 produtores de vinhos franceses aderiram ao plano de retirar vinhas da sua propriedade. Isso vai dar o equivalente a quase 110 milhões de euros. Para lembrar, há uns 2 meses atrás, o governo francês lançou uma linha que tinha 120 milhões de euros reservados como recurso para incentivar que produtores de vinho arrancassem as suas vinhas, se comprometessem a não plantar novas vinhas até 2029, como maneira de reduzir a produção de vinhos na França. Agora saiu o balanço, os produtores interessados se inscreveram e eu achei um número bastante interessante. Foram 5.400 e poucos produtores que se inscreveram nessa proposta do governo francês de deixar de elaborar vinho como maneira de reduzir esse superávit de produção de vinho que a gente tem na França. É isso, espero que vocês tenham gostado desse resumo da semana, aqui sem taça na mão, mas com muitas ânforas, ou seja, muitos vinhos para a gente se divertir. Aguardo os comentários, palpites, dúvidas, indagações de vocês e até a semana que vem.